Vamos lá, Gálatas capítulo 1, eu quero ler do verso 1 até o verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a Tua graça para que possamos interpretá-la, expô-la, especialmente aplicar aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de livremente abrir a Escritura e falar sobre ela aqui nesse país. Em nome de Jesus. Amém. Os apóstolos, eles não tinham muito tempo. Então, é diferente, por exemplo, de um escritor moderno que resolve abordar um determinado assunto, pensa no tema, senta, tira férias e durante 6 meses, 1 ano, ele escreve, se dedica a escrever um livro, uma carta, um folheto, enfim, alguma coisa. Os apóstolos eram extremamente ocupados. Eles eram os responsáveis por fazer avançar o cristianismo depois da morte do Senhor Jesus, e trabalho era o que não faltava. Especialmente o apóstolo Paulo, que havia sido enviado para pregar nas nações que estavam fora da região de Jerusalém e da Judéia. São chamados a dispersão, que eram os judeus que moravam nas 5 províncias do Império Romano. Então, por que eles escreviam? Eles escreviam para fazer aquilo que a gente chama de theology on demand. É uma teologia à medida, eles escreviam à medida que eram demandados. E essa filosofia está por detrás de todos os escritos do Novo Testamento. Todos eles foram escritos, os 27 livros, eles foram escritos numa determinada ocasião para atender uma determinada necessidade da cristandade. No caso do apóstolo Paulo, a questão, os motivos que o levaram a escrever são muito claros. Ele escreveu com o objetivo de impedir que os crentes da região da Galácia, onde ele tinha plantado várias igrejas, adotassem um ensino de falsos mestres que tinham penetrado na igreja depois da saída dele. Paulo tinha pregado o evangelho e fundado igrejas na região da Galácia durante a sua primeira viagem missionária. Nós estamos assumindo aqui que tem 2 Galácias, do sul e do norte. E há muita disputa aí entre os estudiosos a respeito de para quais igrejas Paulo teria endereçado essa carta aí. Todas as 2 perspectivas, elas têm argumentos bons. Eu acho que a Galácia do Sul é mais possível. Paulo teria fundado as igrejas durante a sua primeira viagem missionária, quando ele foi visitar, pregar lá naquela região que era chamada da Galácia do Sul. E ele pregou, foi lá que ele fundou Antioquia, igreja de Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, isso tudo aí você vê no livro de Atos. E depois da partida dele, porque sempre a prática de Paulo era essa, ele chegava num lugar, ia para a sinagoga, pregava o evangelho na sinagoga, era expulso da sinagoga, o padrão era o mesmo, expulso da sinagoga, ele ia procurar os não-judeus, pregava para os não-judeus aceitavam, ele começava uma igreja, passado um determinado tempo, quando a igreja podia caminhar por si própria, ele ia para outro lugar, plantar mais igrejas e avançar o evangelho além das fronteiras que já eram conhecidas. Foi o que ele fez, só que quando ele saiu da Galácia, encostaram os pregadores. E disseram, quem foi que... Vocês são cristãos? Somos. Vocês creem em Jesus Cristo? Cremos. Faz muito bem. Olha, sabia que Jesus é judeu? Nós somos judeus. Nós somos de Jerusalém. E nós também cremos em Cristo Jesus. Mas, Paulo, vocês se circuncidaram? Não, Paulo nunca nem falou sobre isso. Mas então vocês não são cristãos completos. Vocês, além de crer em Cristo, vocês precisam guardar as obras da lei. Vocês precisam guardar aquilo que Moisés mandou, especialmente a circuncisão, que é o símbolo da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó e sua descendência. Vocês têm que seguir aquela dieta religiosa que Moisés passou. Vocês só podem comer animais puros, não podem comer animais impuros. E vocês têm que seguir o calendário das festas religiosas, guardar o sábado, lua nova, todas aquelas festas que tem lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Paulo não disse isso para vocês, não? Não, Paulo disse não. Disse que se a gente cresce em Jesus, a gente era perdoado, justificado. E aí
eles diziam, mas sabe por que Paulo fez isso? Porque ele não é um apóstolo de verdade. Um apóstolo de verdade são os 12 que estiveram com Jesus durante o tempo que Jesus esteve aqui. Paulo, ele apareceu depois, ele é um falso apóstolo, porque ele ensina um evangelho pela metade. Porque eu disse só metade da história para vocês. Vocês têm de crer em Cristo e guardar as obras da lei para que vocês sejam salvos. Esse é o evangelho verdadeiro. Foi isso que aconteceu depois que Paulo saiu lá daquela região. Os judaizantes, que é o nome que a gente dá para esses pregadores, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda mantinham as obras do judaísmo, eles entraram nas igrejas e o que é que acontecia? Os gálatas estavam começando a escutar e dizer, isso faz sentido, né? Jesus era judeu, a Bíblia é a Bíblia hebraica, foi dos judeus também, as promessas foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, é verdade, faz sentido, a gente devia fazer esse tipo de coisa também. Quando Paulo soube, ele ficou furioso. Essa carta é a única carta que, quando começa, não tem elogio. Todas as outras cartas de Paulo, ele elogia a igreja, e essa daqui ele não elogia não, ele já entra... né? Ele já entra brabo, né? Ele tá muito angustiado com essa situação. Tem hora que ele vai dizer que ele está sentindo as dores de parto outra vez pelo nascimento dos Gálatas. Então essa carta foi escrita com o objetivo de impedir que os Gálatas, as igrejas da Galácia, se tornassem igrejas judaizadas, ou seja, que adotassem a circuncisão e todas aquelas regras, não é? Esses falsos mestres precisavam ser enfrentados, porque eles questionavam a autoridade de Paulo, acusavam Paulo de ser um mercenário, porque alguém poderia dizer assim, mas espera aí, né? Paulo, o que é que ele ganha com isso? Porque onde ele passa, ele é rejeitado, apedrejado, ele apanha, é deixado semi-morto. O que é que ele está ganhando com isso? Prestígio, ele recebe dinheiro da igreja, ele, na verdade, é um mercenário, é alguém que quer fazer a vida com popularidade e gente que o apoia. E Paulo, então, escreve com o coração partido, advertindo seus leitores e denunciando esses pregadores. Então, esse é o propósito dessa carta. E vocês vejam como ela é atual, porque hoje em dia o cenário se repete, embora não na mesma proporção. Mas entre os evangélicos, você vê pessoas, você vê movimentos que ensinam Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. Então, toda vez que você escutar isso, Cristo é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós somos salvos pela fé, mais alguma coisa, você está diante de uma reedição do que estava acontecendo lá na igreja da Galácia. Paulo escreve para defender isso, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras que nós, porventura, venhamos a praticar ou realizar, especialmente aquelas que buscam obter o favor de Deus. Paulo escreve com o coração partido, o seu tema central é exatamente esse, a justificação pela fé, que nós somos perdoados gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Então, isso aqui são as preliminares para que nós possamos entrar no texto, porque só agora o texto vai fazer mais sentido, não é? Por exemplo, vamos ver aqui do verso 1 a 5, o prefácio e saudação da carta que eu acabei de ler. Paulo se apresenta, ele está seguindo aqui o padrão das cartas da época. Então, cartas da época, a pessoa se apresentava, identificava o destinatário, fazia um pequeno voto, que no grego era haire, paz. Depois os judeus, os cristãos, por conta da influência hebraica, botaram graça e shalom, paz, né? Então, às vezes tem isso aí. E já entra no assunto, né? Paulo está seguindo o modelo epistolar da época, é assim que as cartas eram feitas. Só que quando ele se apresenta, ele faz uma ressalva que já mostra a atitude dele e a percepção que ele tem do que é que ele vai encontrar pela frente. Porque ele se apresenta assim, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Por que essa apresentação é elaborada? Exatamente porque lá na igreja da Galácia, onde essa carta ia ser lida, havia disseminação da ideia de que ele não era um apóstolo verdadeiro. E que o apostolado dele era uma invenção dele. Ele se autodeterminou, ou alguém o colocou no ministério pastoral, mas ele era fake, ele não era genuíno, não era como os 12.
Então ele começa dizendo, primeiro, eu sou um apóstolo. Apóstolo significa, basicamente, alguém que é enviado e que fala no lugar de outro. Seria uma espécie de representante, alguém que tem uma procuração nossa para agir em nosso nome. No judaísmo daquela época, havia uma instituição chamada Shaliach, que era um representante de alguém com poderes tantos que podia até casar no nome da pessoa. E era daí que veio o conceito de um apóstolo. O apóstolo era alguém enviado com autoridade de representação de quem o enviou. Paulo é um apóstolo de Cristo, diz ele. Ele foi mandado por Cristo, ele fala da parte de Cristo e ele tem autoridade de Cristo para pregar, para ensinar e para fazer o que ele fez, que era fundar igrejas. E esse apostolado, ele diz aí, ele não recebeu da parte de pessoa nenhuma. Ele diz aqui, nem recebi por meio de homem nenhum, mas ele diz que recebeu por meio de Jesus Cristo. Quando é que Paulo recebeu o apostolado por meio de Jesus Cristo? Estrada de Damasco. Saulo de Tarso, fariseu, julgava que estava fazendo um serviço a Deus, odiava os cristãos, queria acabar com a fé cristã, considerava Jesus um falso profeta, descobriu que lá em Damasco os cristãos estavam se proliferando, especialmente no meio das sinagogas, vai a Jerusalém, pega uma autorização do sumo sacerdote do Sinédrio, junta uma escolta de homens e vai a cavalo para Damasco para prender os cristãos judeus e trazer amarrado para Jerusalém para ser julgado pelo Sinédrio, como tinha sido feito com Estevão. E ele estava lá, ele aprovou, inclusive, a morte de Estevão. Está a caminho de Damasco, pensando que está fazendo um favor a Deus, de repente, assim, sem respeitar o livre-arbítrio dele, Cristo aparece, glorioso, numa luz intensa mais do que o sol. Ele cai e ouve uma voz. E ele pergunta, e a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Quer dizer, ele, ao perseguir a igreja, estava perseguindo Jesus. Porque Cristo e a igreja são um. Cabeça e corpo estão unidos. Então, estava perseguindo a igreja, Cristo toma as dores, você está me perseguindo. E é ali, naquele momento, que Jesus diz a Saulo, que ele seria enviado até os confins da terra para anunciar o nome de Cristo. E dali vocês conhecem a história, ele entra em Damasco, encontra Ananias, e depois nós vamos ver um pouco dessa história no texto a seguir. Mas foi naquele momento que ele recebeu, que ele não somente foi convertido, transformado, mas ele recebeu a comissão para ser apóstolo, pregador do Evangelho. Para ser apóstolo, o Novo Testamento nos ensina, uma pessoa tinha que ter andado com Cristo, ser testemunha da ressurreição e ter sido comissionada diretamente por Cristo. Paulo tem as três coisas, com exceção de ter andado com ele. Mas Cristo lhe apareceu com o corpo da ressurreição e o comissionou para ser apóstolo. E, portanto, Paulo se considera com tanta autoridade quanto os 12. Nós vamos ver isso mais adiante aqui nesse livro. Isso é importante, porque Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Se ele não é o que ele diz, nós estamos lendo literatura escrita por um falsificador. Por isso que é importante essa questão do apostolado de Paulo. Ele diz, e de fato nós vemos lá no livro de Atos, e não há outra explicação como é que mudou esse maior perseguidor, do dia para a noite ele virou o maior pregador da fé que antes ele queria destruir. Então é por isso que Paulo começa assim, dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E foi nessa condição de ressurreto dos mortos que Cristo chamou Paulo e o instituiu como apóstolo. E aí em seguida ele diz, e todos os irmãos que estão comigo. É uma modéstia de Paulo, porque quase todas as cartas ele identifica alguém que está com ele. Então, ele não se apresenta sozinho como sendo o apóstolo de Jesus Cristo, mas ele sempre tem alguém. Ele cita Timóteo, ele cita Barnabé, Silvano, pessoas que estavam ao seu redor e que o auxiliavam, o que mostra que esse homem, apesar da grandeza que ele tem no cenário mundial, a Bíblia é o livro que mais influenciou a humanidade até hoje, não existe outro. Então, apesar de tudo isso, ele era humilde o suficiente para trazer para junto dele, ao lado dele, aquelas pessoas que estavam com ele. Depois vem as igrejas da Galácia, está aí no verso 3,
perdão, no verso 2, final do verso 2, e nós já falamos a respeito disso. A Galácia era uma região, ele plantou várias igrejas ali, é para elas que essa carta era destinada. Essa carta era para ser lida nas igrejas, Antioquia, Listra, Derbe, e tem mais uma que eu esqueci, Icônio. Ela deveria ser lida ali naquelas igrejas. Essa carta é uma carta circular. Tem que lembrar disso aqui. Os apóstolos não podiam atender às demandas da igreja, portanto, eles escreviam. E a carta era o substituto da presença do apóstolo. Era para ser lida nas igrejas como se Paulo estivesse lá pregando. E todo mundo devia acatar o que a carta estava dizendo, porque foi escrita pelo apóstolo. A carta tomava o lugar da presença do apóstolo, substituía a presença do apóstolo naquela época. E é para lá que Paulo envia essa carta, final do verso 2, e aí vem o voto que está no verso 3 e 4. Como eu disse, geralmente o voto era paz. Mas aqui Paulo elabora a parte do voto exatamente porque ele sabe o que é que ele vai encontrar lá. A carta vai ser lida para as igrejas e ele quer dizer isso aqui, ó, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui era o costume da época, graça e paz, os cristãos juntaram as duas coisas, já mencionei, o costume grego e o costume hebraico, não é? Graça e paz. Está lá, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, colocando o Senhor Jesus no mesmo nível do Pai. E aí ele elabora, que é que está meu ponto. O qual, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele diz, o qual se entregou pelos nossos pecados. E aqui está a base da salvação, Gálatas. Foi isso que eu ensinei para vocês, que Cristo se entregou pelos nossos pecados. Agora vocês estão ouvindo esses pregadores dizerem que isso não é suficiente, que a entrega de Cristo pelos nossos pecados precisa ser complementada pelas suas obras, pela sua prática religiosa, pela sua contribuição, qualquer coisa desse tipo, sua religiosidade. Ele se entregou pelos nossos pecados. Nada mais resta ser feito. E ele fez isso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O plano que Deus preparou desde a eternidade. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Assim que ele é chamado lá no livro de Apocalipse. Pela vontade do Pai, Cristo veio e se entregou pelos nossos pecados. E vocês estão agora querendo dizer que o plano de Deus é imperfeito, o plano de Deus é incompleto, que Deus planejou, que a vontade de Deus ela não alcança todas as complexidades e dimensões da nossa redenção, que precisamos acrescentar alguma coisa? Não. Cristo se entregou segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Em outras palavras, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, porque se você participa da sua salvação em alguma maneira, então Deus vai ter que dividir a glória da salvação com você. Lá no céu você vai poder bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui porque eu decidi, estou aqui porque eu escolhi, eu estou aqui porque a minha vontade me levou a isso aqui. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, pode ser que você não entenda, nós não entendamos muito bem como é que funciona todas essas coisas, mas uma coisa nós estamos de acordo, eu sei disso, de que a glória sempre é de Deus. A glória é de Deus sempre. E se é dele, significa que a salvação do começo ao fim é uma obra dele. Nós entramos com nada? Não, nós entramos com o nosso pecado, com nossa perdição. Nós entramos com a mão aberta, como um pedinte que nada tem, e suplica graça e misericórdia. Como Spurgeon definiu uma vez, que evangelizar é um mendigo dizer a outro onde encontrar pão. E é exatamente isso. Nós não temos nada. É graça, é misericórdia. Então vocês, aqui, nós poderíamos parar aqui, nesses 5 primeiros versículos, porque aqui você já tem um resumo da carta. O apóstolo Paulo já antecipa aqui tudo que ele vai tratar, tudo que ele vai dizer no prefácio da carta. E o que é muito importante, porque é isso que nós vamos seguir. A exposição que nós vamos fazer é seguindo esse viés aqui. Isso foi o prefácio e a saudação. Vamos agora para a segunda parte do capítulo, onde Paulo amaldiçoa, já todo mundo levantou bandeira vermelha aí, não é? Na mente. Paulo amaldiçoa quem prega outro evangelho. Gente, é tão sério quanto isso. Paulo amaldiçoa quem prega outro evangelho. Vamos ler do verso 6 até o verso 10. Estou muito surpreso
em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A tradução aliviou um pouquinho, né? Para não ofender tanto, mas o anátema aqui é maldito. Seja maldito. Anátema era aquilo que era separado no Antigo Testamento para Deus. E como tal, era queimado no altar ou destruído, no holocausto. Então, lembra lá do caso do soldado Acã, que ele pegou das coisas amaldiçoadas? Não é que eram amaldiçoadas, é que elas tinham sido separadas para o culto a Deus, o serviço a Deus, e iriam ser queimadas e destruídas. Então, anátema, amaldiçoado, é tudo a mesma coisa. É o mesmo sentido. Ou como eles colocaram aqui, eles preferiram seguir o anátema, não é? Então, Paulo diz, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito, anátema, separado para a destruição. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que esse seja anátema. Como se não bastasse uma vez, ele repete, né? Ele diz 2 vezes isso aí. Bom, vamos analisar essa passagem aqui. Paulo estava surpreso com a mudança rápida dos Gálatas. Ele começa dizendo, né? Estou muito surpreso. Tá aí um negócio que eu não esperava. Que vocês fossem tão rápido, né? Esses falsos mestres chegaram aí, começaram a pregar e vocês já estão se circuncidando. Já estão dando ouvidos a esses falsos mestres. Estou surpreso com vocês. Surpreso com vocês. O que mostra que, se depender de nós, estamos todos perdidos. Inconstantes, incoerentes, subjetivos, pulando de uma doutrina para outra, de um evangelho para outro. Poucas vezes você encontra um cristão. Existem, né? Não vou dizer poucas vezes porque eu não sei a estatística, mas e cristãos deveriam ficar firmes na palavra de Deus e perseverar na palavra de Deus, em vez de ficar seguindo modismo. Paulo está surpreso. Ele pregou o evangelho de Cristo lá na região da Galácia, se converteram, foram batizados. Paulo colocou, depois de um tempo, presbíteros que ele consagrou lá naquelas igrejas, e agora ele tem que escrever uma carta como essa, para dizer, olha, eu estou realmente surpreso que vocês tenham tão depressa passando do evangelho da graça para outro evangelho. Paulo não diz nem que é uma variação do evangelho, ele diz é um outro evangelho. Outro de qualidade diferente, de substância diferente, de ensino diferente. Não, Paulo diz. Eu me enganei, não é outro não. Mas é uma perversão do evangelho de Cristo. Não é nem outro evangelho, é uma perversão do evangelho de Cristo. Está vendo aí, verso 7? O qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Por que você adicionar circuncisão, calendário, dieta como condição para a salvação é uma perversão do evangelho de Cristo? Porque o evangelho de Cristo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O evangelho puro e simples é esse, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi isso que ele começou dizendo. Cristo se deu, não é isso que está no prefácio? Cristo se entregou por nós segundo a vontade de Deus e Pai. Esse é o evangelho. Na hora que você acrescenta alguma coisa, não é que fica uma variante, uma interpretação alternativa do evangelho, é uma perversão do evangelho. Você tocou no centro, mexeu no âmago do que é o evangelho de Cristo, que é o sacrifício dele, a suficiência desse sacrifício e a sua eficácia para perdoar pecadores como vocês e como eu. Esse pessoal está pervertendo o evangelho de Cristo. E aí ele faz uma afirmação aqui, do verso 8 até o verso 9, que eu queria ver com vocês, com mais profundidade. Ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e teve, viu? Na história da igreja teve muito caso de aparição de anjo com outro evangelho. Posso fazer uma relação aqui para vocês. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Gente, eu quero só, veja só, tem tanta coisa aqui que se a gente parar aqui hoje já está bom. Se a gente parar aqui já está bom. Primeiro, essa foi
possivelmente a primeira carta que Paulo escreveu. Aí por volta do ano 58, talvez até o ano 60. Carta aos Gálatas é provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu. Já aqui, se ele escreveu nessa faixa etária aí, vamos botar 60. Fazia 30 anos que Cristo tinha morrido, ressuscitado dos mortos. 30 anos apenas. E Paulo, com 30 anos de cristianismo, já passados, ele diz que o evangelho já está tão claramente definido que é possível dizer o que é o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Ou seja, não existe nada aqui de revelação progressiva. Não existe nada aqui de novas luzes sendo dadas. O evangelho já foi, na época de Paulo, fechado, está fechadinho, a ponto da gente poder dizer, isso aqui é seita, isso aqui é ensino falso, isso aqui é herético. E vem pessoas dizendo, não, ao lado, Deus não revelou tudo. A Bíblia é apenas uma das revelações. Você tem a tradição dos pais da igreja, você tem o magistério que interpreta essa tradição. Paulo, já aqui no início do cristianismo histórico, ele já diz, se alguém pregar um outro evangelho diferente do que eu preguei, aqui você tem o referencial, o evangelho que Paulo pregou. Se alguém pregar um evangelho diferente, onde é que está esse evangelho que Paulo pregou? Galatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, a lista toda. Se alguém pregar um evangelho diferente, que seja maldito, amaldiçoado. Não é muito severo não, porque pode ter muita gente honesta. Bom, não é uma questão de honestidade, é uma questão de verdade. Honestidade não vai salvar ninguém. O inferno está cheio de pessoas sinceras, honestas, mas que creram no erro. O que salva é a verdade. Por isso que nós precisamos lutar pela verdade. É por isso que Paulo está angustiado com isso aqui. Porque qualquer gotinha de legalismo contamina o cálice puro do evangelho de Cristo. Não é por obras, não é por mérito. Isso é outro evangelho. Ah, mas pastor, eu creio em Cristo, né? Creio que Ele é o Salvador, morreu pelos nossos pecados, mas eu tenho que me esforçar para entrar no céu. Eu tenho que cumprir tudo que Deus manda para eu poder entrar no céu. Isso é outro evangelho. O que vai acontecer é o seguinte, você vai fazer o que Deus manda, mas não para entrar no céu. Você vai fazer o que Deus manda porque Ele já lhe salvou gratuitamente. Cristo nos salva, Ele veio a esse mundo pela vontade do Pai para nos livrar dos nossos pecados, para que nós, em gratidão, não para ganhar mérito e ganhar o céu, mas como gratidão, nós vamos viver uma vida santa e reta diante dele. Paulo vai tratar disso no capítulo 5. Se Deus permitir, nós estaremos lá. E ele então, ele caminha aqui para... Eu vou parar aqui, caminha aqui para o final, dizendo o seguinte. A intenção dele, ao contrário do que os falsos mestres estavam dizendo, nunca foi agradar as pessoas. Porque, veja bem, a pregação de Paulo podia dar a impressão de que ele estava... Aquilo que Cristo disse que era estreito, que era o caminho da salvação, Paulo estava deixando largo. Porque Cristo disse, a porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida. E agora Paulo chega dizendo, é só pela fé. Então, aqui está o sinal do falso profeta. Ele quer agradar os homens. Então Paulo tirou as exigências da lei para agradar os homens, para ter uma igreja cheia. Quem não quer uma igreja que prega a salvação pela fé e diz que obras não salvam? Todo mundo quer estar numa igreja dessa. Só que nunca é isso que Paulo prega. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, sim, mas para as boas obras que Deus preparou para nós, para uma vida santa e reta. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí Paulo se defende disso aqui no verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas? Porque eu estou condenando o evangelho das obras? Isso quer dizer que eu, ao pregar o evangelho da fé, eu estou agradando as pessoas? Eu estou procurando o favor das pessoas? Ou até o favor de Deus? Procuro agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se ele estivesse pregando o evangelho adocicado, o evangelho diluído para poder agradar as pessoas e encher a igreja, ele não seria um verdadeiro servo de Cristo. Porque o apóstolo, ele
prega a mensagem que ele recebeu. Ele não tem autoridade para alterar aquela mensagem, mas ele tem que entregá-la exatamente de como ela foi cometida em responsabilidade a ele. Se Paulo estava querendo agradar pessoas, como seus adversários estavam dizendo, na verdade, ele não era um servo de Cristo. A partir daqui, Paulo vai dar as evidências de que ele não estava procurando agradar as pessoas. Coisa do tipo assim, olha, quando Cristo me chamou, eu não fui pedir permissão a Pedro, Paulo e João. Porque se eu quisesse agradar as pessoas, as primeiras pessoas que eu queria agradar eram exatamente os grandes apóstolos de Jerusalém. Mas eu não fui, não. Eu comecei a pregar o evangelho lá em Damasco mesmo. E quando eu estive lá com eles, eu estava com um irmão que não era judeu, não deixei que ele fosse circuncidado, não. Estou procurando favor de homens? Onde eu fui foi só briga. Todo mundo contra mim, o mundo contra Paulo. E vocês vêm dizer que eu estou procurando o favor de homens com essa pregação do evangelho? Aí eu não seria um servo de Cristo. Isso é o que nós vamos ver na próxima segunda. Continuação da argumentação do apóstolo Paulo, dizendo o porquê ele é um apóstolo de Cristo, um servo, tem pregado o evangelho de verdade. Suas motivações são corretas. São corretas. Eu quero terminar então com 2 ou 3 aplicações. Como eu disse, esse quadro, são 2 pontos importantes aqui. O primeiro é nós considerarmos o apostolado de Paulo como sendo fundamental para nós, porque é da pena dele que vem a maioria dos escritos do Novo Testamento. Se ele não é um apóstolo de Cristo, mas é um mercenário, então nós estamos seguindo um falso profeta há 2000 anos. 2000 anos. Então, primeira coisa, apostolado de Paulo. Significa que se Paulo é um apóstolo e ele cumpriu as condições para ser apóstolo, não temos mais apóstolo hoje. Então, se você frequenta uma igreja que tem um apóstolo, eu não quero colocar você em encrenca, mas você está encrencado. Né? Não tem mais apóstolo. O último foi Paulo. Segunda coisa que é importante nós observarmos aqui, é pela graça. É pela graça. Você pode não entender tudo, mas é pela graça. Isso você pode crer. Toda a glória sempre vai ser de Deus. Não é por obras. Não é por regras, não é por alguma coisa que a gente faça, mas pela misericórdia do nosso Deus. Nós vamos orar. Ó Deus, te damos graças por tão grande evangelho, que já foi definido, está escriturado, está na tua palavra, é a tua palavra, e nós podemos discernir a verdade e o erro com clareza. Te damos graças por isso. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, encha de gratidão para vivermos conforme a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.